Socorro, vamos às nossas manchetes de hoje. A gente tem notícias importantes e a guerra tarifária, que está incendiando os mercados financeiros mundo afora, continua. Uma escalada na guerra comercial. A China contra-ataca com tarifa de 84% aos produtos americanos. As novas tarifas de Trump a mais de 60 países entraram em vigor hoje. Socorro. Pois é, Ari, como a China falou ontem, que a gente mostrou aqui, que vai lutar até o fim, e hoje a China mostrou que não recua nessa guerra tarifária. A China anunciou 84% de tarifa sobre todos os produtos importados dos Estados Unidos. Essa tarifa de 84% já começa a valer a partir de amanhã, quinta-feira. A China também já levou o caso para a OMC, para a Organização Mundial do Comércio, alegando que os Estados Unidos violam as leis de comércio internacional. E hoje, Ari, a China emitiu um alerta de risco para os chineses que pretendem viajar para os Estados Unidos. Risco de segurança interna, foi o que o governo chinês alegou, e também por causa dessa situação complicada aí entre as relações comerciais entre os dois países. Já nos Estados Unidos, para os Estados Unidos, na verdade, já começa a valer a partir de hoje a tarifa de 104% sobre os produtos importados da China. Além disso, começa também a valer, como você falou aí na manchete, Ari, tarifas impostas pelo governo Trump a cerca de 60 países. E também, claro, entre esses 60 países, a gente cita o bloco da União Europeia. São 20% de tarifa sobre todos os produtos importados da União Europeia que votou hoje, tudo é muito lento aqui, porque precisa da autorização, do approval de todos os estados. Hoje a União Europeia votou uma retaliação, todos os países votaram sim para as retaliações, só a Hungria votou não. A União Europeia não deu mais detalhes, disse que nas próximas horas vai anunciar quais são os produtos que serão tarifados, disse apenas que é um volume de negócios de 21 bilhões de dólares. O primeiro pacote já deve entrar em vigor na próxima semana, dia 15 de abril, tem outro pacote em maio e um para 1º de dezembro, e isso se o governo Trump não recuar nas tarifas. Enquanto isso, o presidente americano foi de novo para as redes sociais, para a rede social dele, e pediu para os americanos: olha, fiquem frios, relaxem. Olha o que ele escreveu hoje aí, Ari. Ele escreveu: fique frio, tudo vai dar certo. Os Estados Unidos serão maiores e melhores do que nunca. Ontem, em uma reunião em Washington, em uma noite, um grande evento com republicanos, ele disse que a China passou a perna nos Estados Unidos durante muito tempo, mas que agora, com ele no governo, os Estados Unidos vão passar a perna na China. E disse mais, que os líderes, dezenas de líderes mundiais, estão puxando o saco dele. Vamos ouvir. Esses países estão nos ligando, puxando meu saco. Estão mesmo, estão loucos para fazer um acordo. Por favor, Senhor, faça um acordo. Eu farei qualquer coisa. Eu farei qualquer coisa, Senhor. Pois é, Ari, olha o tom de deboche, né, que ele falou. Por favor. Agora, esse puxando o saco aí é uma forma mais, digamos, não tão agressiva e tão rude para a gente falar na TV. Porque se a gente fosse traduzir literalmente a expressão em inglês, era bem pior. Coisa muito feia para sair da boca de um presidente, Ari. Olha, essa, entre aspas, puxação de saco, que supostamente as representações dos países fizeram, ele usou, nada é por acaso. Eu quero ouvir o comentário do professor Marco Antônio Villa. Ele usou esse discurso aí já como um pretexto para o que ele iria anunciar agora há pouco, há cerca de meia hora. Ele confirmou essa sobretaxa para a China, Socorro, que você trouxe, mas ele suspendeu por 90 dias as sobretaxas para 75 países. Deu mais 3 meses aí de intervalo. Ele anunciou há menos de meia hora, né? 20 minutos mais ou menos, ele anunciou que mantém as da China,
125%, mas suspendeu por 90 dias para 75 países, alegando que esses países ligaram choramingando, né? Obviamente que ninguém ligou choramingando. Os países enviaram sinais de interesse de negociação caso a caso, o que é comum, o que é normal na economia mundial. Professor Vila. Agora, observe, Ari, os que nos acompanham, não é? Como é possível ter previsibilidade, que é básico em economia, especialmente quando você fala em investimentos de médio e longo prazo, com o presidente da mais importante economia no mundo, os Estados Unidos, adotar uma medida extrema que não tem sustentação econômica nenhuma, dias depois resolve cancelar para 6 dúzias de países e amplia com seu maior parceiro comercial, que é a China, as taxas sobre produtos chineses, que pode diminuir daqui 2, 3 dias e assim por diante. Não é sem previsibilidade, é impossível funcionar a economia mundial. E o caos que o Trump criou, vale lembrar, não custa recordar, que as cadeias produtivas e um conjunto enorme de produtos, elas são feitas partes desse produto em vários países e depois montado e concluída a montagem vendidos por um terceiro país. No caso norte-americano, são conhecidos os casos de celulares, de aparelhos eletrônicos, né? Parte na China, parte em Taiwan, parte no México, e depois isso é montado definitivamente, vendido nos Estados Unidos. Então, é um verdadeiro caos que está ocorrendo na economia mundial. E também a desorganização, e nós sempre, todo dia falamos isso, da economia norte-americana, né? Os efeitos, que é bom lembrar, e hoje o economista que eu conheço e gosto dele, o Samuel Pessoa, alerta que a taxa de desemprego no final do governo Biden, nos Estados Unidos, era muito baixa. E todas essas medidas tomadas pelo Trump não vai aumentar o emprego nos Estados Unidos. Inclusive que parte desses empregos são empregos mais sofisticados, que são realizados em países fora dos Estados Unidos, e que a educação norte-americana não consegue produzir força de trabalho para esses empregos mais sofisticados, como os existentes, por exemplo, em Taiwan. Isso sou eu agregando a informação do economista, né? E é a mais absoluta verdade. Então, nós estamos vivendo o caos econômico, né? E a gente não sabe onde isso vai terminar, porque não é possível se adotar uma medida hoje, suspende 30 dias, suspende 90 dias, volta a adotar, aumenta uma taxação, diminui outra, e até os consumidores americanos, e nós já noticiamos, o Socorro já lembrou aqui, vão correndo para comprar as mercadorias com medo dessas taxações. E que efeitos isso vai ter nos Estados Unidos? Serão desastrosos. Sem dúvida. Socorro, você estava falando, pois não? Ari, eu confirmei aqui, Ari, ele mantém, quer dizer, são as tarifas, os países que tiveram tarifas de 10%, suspende por 90 dias, né? Isso. Mas a da China, ele aumentou. Agora aumentou. são 125%, Ari. Exato. Tarifas dos produtos chineses, dos produtos importados da China. Pelo menos até agora. Como o professor falou e como a gente vê aqui, ele muda a cada dia, ele muda a cada hora. Ninguém sabe o que esse homem vai fazer nas próximas horas. Por enquanto, aumentou a tarifa para a China. Aumentou para 125% para a China e... 125%. E 125% para a China e por 90 dias aí manteve a redução para 75 países. Vamos para a segunda manchete da Socorro Sampaio, por favor, Isadora. Os que têm 10%, né? Isso, os que foram